Boa tarde a todos. Na qualidade de secretária do Conselho Diretivo Regional da Secção Regional da Região Autónoma da Madeira da Ordem dos Enfermeiros, gostaria de dar as boas-vindas a todos os presentes neste webinar, que dá continuidade ao ciclo de webinars Ponto de Ordem, dinamizado pela nossa secção regional em prol do desenvolvimento profissional. O webinar de hoje intitula-se Estratégias para a introdução no mercado do trabalho. É desenvolvido em parceria com o Instituto de Emprego da Madeira, nesta que prefaz a 5ª edição. Por essa razão, gostaria de agradecer as boas relações e parceria com este Instituto, nas pessoas da sua direção e presidente, doutora Vânia Jesus. Agradecer também o nosso preletor, Dr. Sérgio Silvestre. O desemprego, de acordo com a OMS, é um determinante de saúde fundamental no que diz respeito ao desenvolvimento e sustentabilidade do país e da região. A taxa atual de desemprego em Portugal é de 6,8%, conforme os dados divulgados no último trimestre. Aqui na região autónoma da Madeira, de acordo com o último relatório do segundo trimestre de 2021, existe uma taxa de desemprego estimada em 8,4%. Felizmente, essa realidade no que concerne à nossa profissão é mais positiva, principalmente nestes últimos 2 anos. Contudo, conhecer estratégias para a introdução no mercado do trabalho torna-se um tema pertinente com vista à proatividade dos nossos enfermeiros e também a sua maior satisfação e realização profissional. Assim sendo, este é um evento destinado a todos os interessados nesta temática, embora dirigido de um modo particular para os novos enfermeiros recém-formados da região autónoma da Madeira. Serão abordadas importantes temáticas, tais como a elaboração do currículo, cartas de apresentação, técnicas de entrevista de emprego e programas de empreendedorismo. A apresentação de hoje tem uma duração prevista de 1h30 a 2 horas, dados os conteúdos a apresentar. Passando a uma breve apresentação do nosso preletor, o Dr. Sérgio Silvestre é licenciado em Psicologia, mais concretamente no ramo da orientação escolar e profissional, pela Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação, na Universidade de Coimbra, desde 2004. Tem uma vasta formação no que concerne a cursos na área da liderança e gestão de recursos humanos. Atualmente é o chefe de divisão de informação e orientação profissional do Centro de Emprego, Instituto de Emprego da Madeira. É representante deste mesmo instituto em vários projetos, tais como o Plano Regional para a Igualdade e Cidadania Ativa, o Plano Regional contra a Violência Doméstica e Plano Municipal de Juventude do Funchal. Mas informo que é técnico superior no Instituto de Emprego da Madeira desde 2005, onde tem desenvolvido muitos projetos e formação nesta área específica. Faço votos de um agradável momento de aprendizagem, produtivo, dinâmico, pelo que informo que poderá utilizar o chat bate-papo desta aplicação, dirigida à comissão organizadora, para colocar os vossos comentários, questões, reflexões, sendo que no final desta apresentação teremos um espaço de 30 minutos para a discussão. A palavra toda sua, Dr. Sérgio Silvestre. Obrigado, Cláudia. Antes de mais, agradecer esta oportunidade e principalmente o convite desta parceria que muito nos honra, não é? E que é a representação do Instituto de Emprego e, obviamente, que sei que a doutora Vânia também me pediu para vos interessar os mesmos, os parabéns, primeiro, por todo o trabalho que vocês têm desenvolvido e principalmente porque achamos que é muito importante para já haver estas parcerias com instituições que regem principalmente as várias profissões e que acho que é importante nós chegarmos às pessoas e, felizmente, esta questão da pandemia não evitou que nós chegássemos a todos e que, se calhar, em algumas formas, até estamos um bocadinho mais próximos, mesmo à distância, de várias pessoas. Aliás, estávamos aqui
a confidenciar um bocadinho isso, não é? Que de um momento para o outro acabamos de ter aqui quase 100 pessoas juntas, não é? E de alguma forma conectadas. E eu espero que de alguma forma possa contribuir de alguma forma e acrescentar algo àquilo que é, no fundo, o processo que muitos de vocês podem estar a passar neste momento, a nível do processo de início de procura de emprego, ou de já estarem já numa fase inicial no mercado de trabalho. Como foi dito e muito bem, nós nos últimos 2 anos o que temos assistido, de facto, é que a nível da área da enfermagem, vamos ser sinceros, não é uma área que nos preocupe muito, quando digo que nos preocupe muito a nível do Instituto de Emprego, porque, regra geral, não é uma área que tenha existido muito desemprego, antes pelo contrário, e penso que todos vós também sentem isso, o que é bom sinal, mas isso também não quer dizer que temos que ficar sentados e que daí possa haver alguma inércia, não é? Acho que é sempre importante todos nós mantermos sempre um contínuo de crescimento e de desenvolvimento e de aprendizagem, e acho que faz todo o sentido vocês poderem estar devidamente informados. Obviamente que, como eu pertenço ao Instituto de Emprego da Madeira, mas tenho plena noção que algumas das pessoas que vão estar a assistir a esta palestra não serão da Madeira, não é? E que podem estar até espalhadas pelo resto do país. É natural que algumas das coisas que eu vou falar, eh, a nível de Portugal continental, são mais, são geridas pelo IFP, não é? O Instituto de Emprego e Formação Profissional, que existe a nível de Portugal continental, mas depois, obviamente, a nível das regiões autónomas, na Madeira existe um Instituto de Emprego da Madeira e depois nos Açores também existe um serviço de emprego regionalizado. Portanto, obviamente que algumas das coisas que vão ser faladas aqui são um bocadinho depois, um bocadinho diferentes, não é verdade? E existem de outra forma, mas de uma forma geral, a nível daquilo que deve ser feito, o trabalho que deve ser feito a nível da procura de emprego, ele acaba por ser transversal a todos os níveis. Gostaria muito que depois, sempre que vocês tivessem alguma questão e alguma pergunta, que depois deixassem, como disse muito bem a enfermeira Cláudia, no bate-papo e depois no final eu terei todo o gosto e todo o prazer a responder, ok? Pronto. Eu tenho aqui uma pequena apresentação que vou passando, para também vocês não ficarem cansados de ver a minha cara durante 1 hora e 45 minutos, não é? Portanto, eu vou compartilhar aqui, se tiver aqui algum problema, eu espero que toda a gente esteja a ver. Acho que sim. Pronto. Obviamente que aqui a questão da procura ativa de emprego normalmente é o nome que nós damos um bocadinho a todas estas técnicas que vamos falando. Ou seja, ou seja, a apresentação está um bocadinho dividida aqui em algumas partes. Inicialmente nós íamos falar das estruturas que são os polos de emprego, muito rapidamente. Uma vez, aquela tal questão que eu estava a falar, por exemplo, os polos de emprego existem aqui na região autónoma da Madeira, por exemplo, a nível do IFP, a nível de Portugal continental, são chamados os GIP, que são os Gabinetes de Inserção Profissional, que fazem também este acompanhamento a nível da procura de emprego, não é verdade? Essencialmente para os jovens e para os adultos que estejam desempregados. Obviamente, como todos nós sabemos, os centros de emprego, em alguns sítios, ou seja, congregam demasiadas pessoas, não é verdade? E obviamente não permite que seja feito um atendimento mais personalizado. E obviamente que aqui na região, e que também obviamente acontecerá no resto do país, é necessário haver estruturas de apoio e unidades de apoio que dão esse acompanhamento mais personalizado, onde é possível fazer uma marcação, onde é possível a pessoa tratar de tudo aquilo que precisa a nível da informação e da orientação profissional, onde pode fazer o seu currículo, pedir ajuda, se preparar para uma entrevista, e também ter algum conhecimento a nível dos programas de emprego que existem, tanto aqui no IEM como até a nível nacional no IFP. Portanto, aqui na região, e estamos a falar aqui da realidade regional, nós temos, obviamente, isto abarcará os desempregados à procura do primeiro emprego, novo emprego, as pessoas que também procuram formação profissional e que estão à procura de melhorar a sua formação, e depois também disponibilizar todo o apoio que existe a nível dos empregadores e das próprias empresas. Aqui na região nós temos 24 polos de emprego, eles estão divididos e espalhados por toda a região. Normalmente estão associados a instituições que têm algum relevo social e no contexto local, designadamente casas do povo, juntas de freguesia, associações, ou seja, no fundo são instituições que são referência no local e que permitem, no fundo, uma descentralização dos serviços do Instituto de Emprego e um acompanhamento mais próximo junto aos desempregados aqui na região. A nível da candidatura a emprego, propriamente dita, como foi falado e como muito bem a enfermeira Cláudia falou,
Obviamente que há aqui sempre duas situações que são primordiais quando começamos a trabalhar a questão da candidatura a emprego, não é? Uma delas será sempre o currículo vitae, não é verdade? Obviamente que o currículo será sempre, no fundo, um cartão de visita, e é importante que nós o vejamos dessa forma. Obviamente que ele não vai expressar em toda a sua plenitude nem é suposto, porque senão ele depois fica com 10, 15, 20 páginas e também não é isso que se pretende. Obviamente eu também falarei disso, mas obviamente que o currículo vitae será um cartão de visita profissional, pessoal e das competências a priori que cada um de nós terá ou no processo de procura de emprego. Portanto, obviamente que ele continua a ter um peso, continua a ser necessário e, em algumas situações, é condição sine qua non ter um currículo para que se possa apresentar e que se possa enviar, porque muitas vezes ele vai funcionar como uma porta de entrada para depois haver até, se calhar, uma entrevista. Para que essa porta de entrada seja bem feita, terá que existir normalmente uma carta de apresentação. Ou seja, a ideia é não colocar e não enviar o currículo, só enviar um currículo, assim sem mais nem menos, seja por e-mail ou seja mesmo diretamente. Ou seja, deve ser feito sempre uma espécie de introdução que é feita através da carta de apresentação. Eu vou falar aqui muito rapidamente relativamente a esta possibilidade, relativamente ao currículo, não é verdade? Como já vos disse, no fundo é uma ferramenta que vai refletir o vosso percurso profissional, é uma forma de se dar a conhecer e é no fundo aquele contacto inicial que o empregador que não vos conhece vai ter acesso, não é? Que vai pegar numa folha de papel e isto é muito importante porque muitas vezes ele ao pegar nesses papéis, ele vai ter outros papéis, não é verdade? E se calhar não vai receber um currículo, vai receber 10, 15, 20, 30. Portanto, é importante que vocês tenham atenção. Imaginem o que é, imaginemos todos nós, vamos nos colocar neste lugar. Nós estamos a fazer um processo de recrutamento e temos 50 currículos para analisar, não é verdade? E no meio de tantos currículos haverá sempre algo que se vai destacar. E é nisto que nós temos de nos focar. Ou seja, nós temos que nos colocar no lugar de quem está a tratar do processo de contratação, quem faz o recrutamento, e perceber que se eu tiver um currículo com 10 ou 15 páginas no meio de 50 currículos, se calhar isso não vai ter, ou seja, se calhar não vai ser permitido que esse currículo seja todo lido, não é? Ele tem que ser curto, tem que ser breve, e tem que, de alguma forma, despertar a atenção de quem vocês querem dar a conhecer. Não é? E isso é importante. E eu até acho que muitas vezes o que é preciso fazer, e isto cada vez mais é a visão que eu vou transmitindo, é vocês têm que gerir e ajustar o vosso currículo à oferta de emprego que vocês estão a candidatar. Não é verdade? Obviamente, no vosso caso específico, a vossa área é muito específica, não é? Porque é a área da saúde, é a área da enfermagem, mas se calhar, muitas vezes o que acontece é se eu estou-me a candidatar a uma determinada profissão, mas tenho muitas outras experiências e se calhar tenho muitas outras formações, eu tenho que ter alguma atenção, porque se calhar não preciso colocar as 20 ou 30 formações que tenho, mas aquelas que se calhar vão refletir e vão trazer mais vantagem à profissão que eu estou a me candidatar diretamente. Portanto, isto é importante. No fundo, adequar à vaga que nós nos estamos a candidatar as informações que vamos colocar no currículo. Isto acaba por ser extremamente importante porque muitas vezes pode fazer a diferença, não é verdade? E vai fazer com que também o currículo seja mais objetivo e seja, inclusive, mais curto, obviamente. Algumas regras, já fomos falando, claro, bem organizado, tentar, a tal questão de tentar reduzir a 3 folhas, não é? Eu posso dizer, porque já passei por vários processos de recrutamento, quando um currículo tem mais de 3 folhas é muito complexo que quem está a fazer as entrevistas consiga olhar para todos os aspectos de um currículo, não é verdade? E ainda há pouco tempo tivemos um procedimento e um concurso e havia currículos com 20 páginas. Obviamente que em determinadas situações eu compreendo que seja necessário, não é verdade? Mas se calhar é a tal questão de ser mais específico e objetivo a nível daquilo que obviamente que vamos se candidatar, não é? A nível da vaga. Obviamente haverá alguma coerência, não é? Aqui a questão da estrutura da forma e obviamente se manter-se permanentemente atualizado, que penso que é extremamente importante. Aquilo que nós fomos falando, salientar as mais-valias, ou seja, tornar aquilo que é relevante, na verdade, e aquilo que possa ser importante e que possa acrescentar na vossa experiência para aquela vaga específica, na verdade. Ou seja, em determinados momentos será essencial o fazerem. A questão da sinceridade
A tal questão da mentira inocente, não é verdade? E muitas vezes acontecem essas situações. E é engraçado que eu agora estou-me a lembrar que eu tenho uma pergunta de bolso que uso sempre nas entrevistas que faço, e que muitas vezes reflete isto, que eu digo, que muitas vezes pergunto, o que é que no seu currículo está mais próximo de uma mentira? E é uma questão que às vezes põe muita gente a pensar em determinados momentos, porque às vezes uma mentira pode parecer uma coisa inocente, mas depois pode revelar outra coisa, não é verdade? E muitas vezes não convém não ser honesto na informação que nós colocamos. Porque obviamente essa informação depois pode ser, de alguma forma, podem ser pedidas referências, pode ser contestada de alguma forma, e a partir disso já coloca aqui grandes entraves a todo o processo e não dará uma impressão nada positiva, não é verdade? Pronto, elementos que são essenciais e obrigatórios, obviamente os vossos dados pessoais, o número do cartão de contribuinte não deve estar associado, não é? Obviamente, se for uma situação de um procedimento concursal ou de um concurso onde esteja a ser requerida essa informação, mas o currículo, por norma, normalmente os dados que são essenciais são aqueles que vocês podem ver aí, nome completo, morada, principalmente o contacto telefónico ou de e-mail. A data de nascimento é uma questão que hoje em dia se coloca muito. E porquê? Posso-vos dizer que, por exemplo, em alguns países da União Europeia, é inclusive considerado discriminatório colocar a data de nascimento. Okay? Aqui, aqui no nosso país ainda não chegamos a esse ponto, não é? E muitas vezes, infelizmente, às vezes há esta questão até um pouco discriminatória que pode-se colocar essa situação. Há pessoas que optam por não colocar, e eu acho que têm também esse direito. Há entidades que gostam de saber, não é verdade? Portanto, apesar de colocar aqui, eu não consideraria, ou seja, acho que é uma situação que muitas vezes poderá ser uma situação pessoal. Normalmente, obviamente, normalmente as pessoas que têm alguma dificuldade relativamente a isso são as pessoas que, obviamente, poderão ter mais idade e que normalmente isso poderá ser um entrave, obviamente. Pronto, obviamente que a parte da experiência, indicar as funções, as empresas, uma breve descrição. Obviamente todas essas informações vocês depois poderão acompanhar, ou seja, hoje em dia, felizmente, existem muitas ferramentas, inclusive online, que vocês podem aceder e que permite muito rapidamente e muito facilmente. Existem várias, eu vou só referenciar aquela que se calhar é a mais utilizada, que é o Europass, depois vou falar aqui mais à frente, mas se vocês fizerem uma pesquisa, uma busca, vocês verão que há dezenas de ferramentas para poderem fazer vários tipos de currículos e organizados de várias formas. Portanto, é uma coisa que depois também tem muito a ver também com a vossa, o vosso próprio gosto pessoal. Uma questão aqui importante que muitas vezes pode acontecer, que é que muitas vezes os jovens se debatem, que tem a ver com a falta de experiência profissional. E que muitas vezes isso poderá implicar que no currículo haverá pouca informação relativamente a isso. Nesse caso particular, é importante que tudo o que seja trabalhos temporários, trabalhos de estágio, trabalhos de férias, ajudar familiares, amigos, em algumas situações, vocês poderão de alguma forma colocar isso como alguma experiência profissional, porque obviamente isso terá sempre algum relevo. No caso das pessoas que já tiveram essa experiência, obviamente que é sempre útil colocá-la e ter essa informação. Uma vez mais, volto àquela questão que referi. Imaginem que vocês são alguém que tem muitas experiências profissionais e muito variadas em várias áreas. Se calhar para determinadas profissões, para determinadas vagas, se calhar só convém vocês poderem especificar aquelas áreas que estão mais associadas àquilo que vocês estão a candidatar. Okay? No caso de tornar o vosso currículo muito extenso. Porque, obviamente, há informação que vocês depois poderão sempre complementar na entrevista e quando, obviamente, tiverem o contacto com a entidade. Obviamente que a nível de formação, o diploma mais alto, ou seja, a habilitação que vocês tenham mais alta, obviamente, que será mais importante, não é? Convém indicar sempre a instituição e a data de conclusão, e, obviamente, alguns cursos também que vocês possam ter frequentado e que, obviamente, possam acrescentar. A nível das línguas, importa aqui, uma vez mais, fazer uma avaliação realista, não é? E ver bem o nível de linguístico que vocês têm, a nível das línguas estrangeiras, dos idiomas estrangeiros. Portanto, acho que essa questão também é importante, cada vez mais. A nível de outras competências, convém sempre, por exemplo, colocar aqui a questão de saber lidar com as novas tecnologias, ou algum passatempo, alguma coisa que vocês façam no vosso dia a dia que até pode ser útil no novo emprego. E costumo dizer, um bocadinho meio a brincar, mas, por exemplo, que é quase uma outra competência, não é? Imagina que vocês praticam meditação, ou praticam yoga,
ou ou têm uma formação em mindfulness, ou outro tipo de situação. Se calhar, para alguém que trabalha na área da saúde, eu, por exemplo, valorizaria muito essa situação. Porque vocês vão passar por situações de stress, frustração, e têm que ter uma determinada resiliência. Por exemplo, isso será uma mais-valia, não é? Até no próprio processo de avaliação. Estou aqui a dar um exemplo que poderá ser mais fácil para vocês poderem perceber. Obviamente também, todo o tipo de situação de voluntariado ou até movimento associativo, que vocês tenham estado de alguma forma integrados, também obviamente serão sempre pontos a favor e obviamente que irá sempre acrescentar ao vosso currículo. Alguns erros que muitas vezes existem, obviamente, e que convém sempre ter atenção, apresentação, erros ortográficos, tenham muita atenção, obviamente. Dar sempre o currículo a ler a alguém, não é verdade? Nós hoje em dia, mesmo com todos os corretores ortográficos e tudo mais, muitas vezes há sempre um lapso, porque nós muitas vezes estamos tão embranhados naquilo que estamos a escrever, mesmo quando somos nós a rever e a ler, convém sempre dar a uma segunda ou até uma terceira pessoa para poder ler, só para ter a certeza que não ficam erros, que obviamente dará uma impressão errada sem necessidade nenhuma e é algo que nós podemos resolver. A questão das fotografias inadequadas às vezes tem a ver com as fotografias que são colocadas no currículo, muitas vezes são mais, eu costumo dizer, a fotografia de Facebook ou de TikTok do que propriamente de currículo. Portanto, tenham isso também em atenção. E às vezes o facto da informação estar um bocadinho desconecta ou pouco concreta também será de terem atenção. Obviamente com os contactos pessoais, atenção, isto por exemplo é uma situação que nos acontece muito a nível do Instituto de Emprego, que é muitas vezes as pessoas num determinado momento fazem a sua inscrição, dão um determinado contacto telefónico a uma determinada morada, mas obviamente que o contacto telefónico ou o endereço de e-mail hoje em dia serão os mais utilizados e depois há uma alteração, não comunicam. Se for uma vaga, nós contactamos a pessoa e a pessoa não atende e para todos os efeitos é uma oportunidade que se possa perder. Outra questão, obviamente, de informação e a questão do endereço de e-mail pouco profissional, não é? Eu costumo dizer que, obviamente, que isto aqui é uma questão pessoal, mas inclusive há pessoas que têm o seu e-mail pessoal e um e-mail que será mais profissional, não é verdade? E pronto, obviamente não é o mesmo do que termos os nossos nomes de alguma forma, ou ter Sandra Fofinha, ou outro tipo de nomes que nós vamos vendo, que num determinado momento pode dar uma imagem um pouco profissional, não é? Ou seja, isso será um e-mail mais pessoal, não é? Para nós termos, mas muitas vezes, e hoje em dia, que a facilidade que existe em criar endereços eletrónicos, vocês podem perfeitamente ter um endereço eletrónico que usam para a sua parte mais profissional e para a sua procura de emprego, e depois ter um pessoal que vocês, se calhar, partilham outro tipo de situações com os vossos amigos, colegas e companheiros. Bem? Fica aqui a dica. Pronto, a nível daquele currículo que obviamente é mais utilizado, será o Europass, não é? E se vocês forem, basta irem ao Google e escrever CV Europass e ele vai-vos, obviamente, encaminhar diretamente para lá. Ele está feito de maneira que vocês podem ir preenchendo, podem gravar, ele dá todas as informações que são necessárias para vocês irem preenchendo, não é? Portanto, ele é muito simples e muito fácil. Como eu vos estou a dizer, isto é apenas uma possibilidade, é se calhar aquela que é mais utilizada, porque ele estrutura a informação de uma forma muito linear, mas não quer dizer que seja a única e existem hoje em dia muitas opções e boas opções, inclusive, na vossa procura. A nível da carta de apresentação, obviamente que é uma coisa simples, na verdade, normalmente deverá ter no máximo uma página, deve acompanhar o currículo, pode ser usada tanto para resposta a ofertas de emprego, que hoje em dia já não existe tanto, mas obviamente que ainda existem alguns anúncios de emprego, mas hoje em dia se calhar é mais utilizado nas candidaturas espontâneas ou inclusivamente e cada vez mais nos contactos que são feitos via e-mail, não é verdade? Ou seja, no fundo a carta de apresentação acaba por ser o corpo de texto do e-mail que vocês enviam quando anexam diretamente um currículo e enviam ou para os recursos humanos, ou para uma empresa, ou para uma instituição diretamente. Neste caso particular, nós temos aqui um exemplo de uma carta de apresentação. Aliás, ela foi feita propositadamente para a área de enfermagem, não é? Como vocês podem ver, ali a oferta de emprego de enfermeiro, no lar de idosos. Obviamente que ter sempre atenção de falar se vocês tiverem uma última experiência profissional ou não, no fundo, o que fizeram. Ou seja, a informação não tem que ser muita, mas tem que de alguma forma despertar
o interesse da parte da entidade patronal. Portanto, é isso que nós pretendemos com uma pequena carta e, basicamente, é uma porta de entrada, um cartão de visita que vai juntamente com o currículo, para que depois vocês, obviamente, possam poder, de alguma forma, chegar a uma entrevista. Eu depois vou falar um bocadinho mais à frente aqui da questão dos programas de emprego, que são apoiados através do Instituto de Emprego, até propriamente também para o IFP. Muitas vezes na carta de apresentação é uma oportunidade de, em alguns casos, informar a empresa que a pessoa, de alguma forma, é elegível para determinado programa de emprego, para um estágio profissional, para outro tipo de estágio, ou até mesmo para o apoio à contratação, que é uma situação que depois vou falar um bocadinho mais à frente relativamente a isto. Pronto, uma vez mais, também existem vários exemplos de cartas de apresentação. Pronto, ou seja, a nível da realidade aqui na região, eu depois, a da altura, vou-vos mostrar um site que foi criado a nível dos nossos colegas dos polos de emprego, que tem uma série de informação a nível das próprias cartas de apresentação, dos currículos e tudo isso. Continuando, a nível das formas de procurar emprego, obviamente que nós temos sempre esta ideia, quando as pessoas estão desempregadas, obviamente quem está a sair da faculdade e se encontra nessa situação, obviamente que é um mundo novo que se abre, não é verdade? E aí é uma experiência completamente diferente. Eu penso que muitos de vós, principalmente no curso de enfermagem, já vão tendo algum contacto com a realidade do mercado de trabalho, porque para todos os efeitos vão de alguma forma já tendo aquilo que se chama quase formação em contexto de trabalho a dada altura, e eu acho que isso é muito importante, porque de alguma maneira já vos vai preparando para aquilo que virá e faz com que se calhar não exista um hiato tão grande entre vocês acabarem o curso e entrarem no mercado de trabalho, mas a esmagadora maioria das pessoas que adquirem uma formação superior, muitas vezes sentem, e só mesmo no momento do próprio estágio, ou quando estão a estágio curricular ou estágio profissional, é que de facto começam-se a perceber do que é essa situação. Mas eu gosto de achar sempre que muitas vezes esta situação de desemprego, que sinceramente no vosso caso penso que será muito curta e graças a Deus, infelizmente, tem sido na vossa área, é também uma oportunidade em que vocês, durante este período de procura, estão a trabalhar para vocês, não é verdade? Vocês estão a trabalhar para vocês, a vossa procura passa a ser o vosso trabalho a tempo inteiro durante aquele período, e, portanto, é importante vocês, de alguma forma, poderem procurar as várias formas de procura de emprego, seja através dos anúncios, das candidaturas espontâneas, da própria rede, não é? Da internet, onde obviamente é um veículo cada vez maior de procura. Eu, inclusive, aqui também vou fazer questão de partilhar com vocês alguns sites onde vocês estiverem interessados, podem recorrer para poderem procurar trabalho online, onde também há essa possibilidade. E vou também fazer questão de vos mostrar, e por acaso tinha partilhado ainda há pouco aqui com o enfermeiro Filipe, que só para vocês terem uma ideia de quantas ofertas de emprego online que existem neste momento para enfermeiros na União Europeia. Vocês vão ficar espantados com o número de ofertas que existem. Pronto, obviamente que esta procura de emprego, em alguns casos, pode ser um processo que exige determinação, que é uma tarefa árdua, mas tem que ser de forma ativa, com persistência, mas também com organização. Não é? E eu acho que a questão aqui da organização é importante. Ou seja, vocês saberem para onde é que estão a concorrer, gerirem, ou seja, o vosso target, para onde é que vocês estão a apontar, a que instituição. Aquilo é mesmo naquela instituição que eu quero trabalhar. É porque se vocês estão a enviar um currículo para um sítio que se calhar será um sítio que vocês não querem mesmo trabalhar, que vocês não se identificam, se calhar de alguma forma isso poderá não ser uma gestão correta da vossa procura ativa de emprego, não é verdade? Todos nós passamos por momentos e por situações em que se calhar temos de trabalhar naquilo que podemos e que precisamos e não queremos, não é verdade? Mas eu acho que o ideal é vocês procurarem de alguma forma organizada e ativa aquela instituição que tem mais a ver com vocês e que vocês podem identificar e que se calhar será onde vocês vão produzir melhor, vão dar mais de vocês e vão se sentir muito mais, como costuma dizer, já vou buscar aqui um bocadinho do brasileiro, engajados, não é? Ou seja, engaged de alguma forma a nível do trabalho que vocês fazem. Portanto, e acho que isso também é relevante e muito importante.
Onde procurar? Obviamente, aqui temos a questão do Instituto de Emprego, os povos de emprego, nas empresas de recrutamento e seleção, nas empresas que fazem o recrutamento online. Hoje em dia, cada vez mais um dos veículos é através das redes sociais e, obviamente, também do próprio networking, através de amigos, conhecidos, familiares, que, obviamente, vão sabendo e vão tendo essa informação. A nível dos programas de emprego, mas já agora eu vou só, antes de chegar aos programas de emprego, já que estamos aqui a falar, eu depois já, vocês que não liguem, eu vou para a frente e volto para trás. Só um segundo. Eu queria só vos mostrar, a nível da procura de emprego, já agora, eu não sei se estão a visualizar. Pronto, isto aqui é o nosso site, é o site do Instituto de Emprego, que eu depois também vos queria vos mostrar aqui uma outra situação. Mas nós temos aqui um site que foi criado por um colega que trabalha connosco já há alguns anos a nível dos povos de emprego, que ele apropriadamente denominou Empregar Mais, e que é, no fundo, um site que foi criado essencialmente para a procura de emprego e formação profissional. Portanto, ele acaba por congregar muita informação e informação muito útil em várias áreas. E só para vocês ficarem uma ideia, vamos procurar aqui, por exemplo, empregos na Europa, ou seja, há a possibilidade também de ver os sites de emprego em Portugal, não é? Que normalmente vai estar associado ao Net Empregos, a Associação dos Empregos que existem, não é? Obviamente também a nível dos próprios concursos públicos que possam existir, obviamente a nível dos sites de procura de emprego. Portanto, vocês têm aqui a possibilidade de ter acesso a todos os motores de busca e também a possibilidade de aceder a plataformas que fazem o match a nível de procura de emprego e que vocês também podem, de alguma forma, deixar e disponibilizar o vosso currículo. Portanto, penso que é importante. Se vocês escreverem no Google empregarmas.pt, ele vai-vos direcionar. Se não, nós também temos um link mesmo no site do Instituto de Emprego. Há aqui esta possibilidade. Outra coisa que eu vos queria falar é dos tais empregos na Europa. Não é? Existe também aqui uma série de motores de busca que são internacionais, não é? E neste caso até europeus. E já agora que estamos a falar especificamente disso, vamos falar aqui um bocadinho da questão das redeiras. Ou seja, as redeiras, não sei se alguém já tem esta informação, a Redeiras é, no fundo, uma rede europeia de procura de emprego, não é? E de ajustamento de candidatos a ofertas de emprego que existem na comunidade europeia, mas que também engloba Noruega, Liechtenstein, ou seja, que são, no fundo, os países associados ao espaço Schengen, não é? Neste momento, não existe o Reino Unido, que era, por exemplo, uma fonte, e tem sido uma fonte enorme de recrutamento nos últimos anos, principalmente de pessoas na vossa área, na área da enfermagem. Mas existe uma panóplia de países, obviamente, que estão associados, e sendo que todos os serviços de emprego regionais e continentais, ou seja, a nível de tanto o IFP como o IEM, têm sempre os chamados conselheiros ERAs, ou seja, que são os conselheiros que acompanham todos os jovens ou os menos jovens que queiram tentar uma oportunidade de trabalho fora do país. Obviamente que hoje em dia já não há tanto essa situação, obviamente que o último ano e meio tem dificultado muito esse tipo de mobilidade, mas eu acho que é sempre importante vocês saberem que existe essa oportunidade, porque muitas vezes tem mais a ver com uma questão de mobilidade profissional, não é? Nós hoje em dia, quando falamos em trabalhar num país europeu, já não podemos pensar como pensávamos há uns anos atrás, que era uma situação quase de imigração. Hoje em dia, as coisas não são tão dessa forma, ou seja, é muito mais a nível de mobilidade profissional e de, se calhar, poder ter uma experiência noutro país, aprendendo outras coisas, aprendendo outras técnicas, seja o que for. Eu dou um exemplo pessoal que tive, inclusive, alguns colegas na área da saúde e da medicina, que passaram os últimos anos fora do país, adquiriram know-how, adquiriram experiência, foram, se cultivaram e voltaram, se calhar com mais experiência, mais conhecimento, e estão neste momento a trabalhar já há algum tempo aqui na região. Portanto, também há essa possibilidade, não é? E se calhar, em determinados momentos, poderá ser uma oportunidade, depende sempre do caso de cada um, mas acho que abre também uma oportunidade de crescimento para quem tiver nessa disponibilidade e nesse interesse, que obviamente não é uma situação que seja para todos os que queiram. Só para vocês ficarem aqui com uma ideia, vamos fazer. Eu penso que vocês estão a ver aqui a plataforma, não é verdade?
só para ficarmos aqui com uma ideia, por exemplo, vamos procurar um emprego na Europa, em todos os países europeus. Eu vou colocar aqui a nurse, não é? Nurse? Nurse, exatamente. Estão a ver o número de vagas que estão aqui. Conseguem ler? Pronto. Portanto, estão a ver 84.292 vagas. E podem ver aqui os países: Alemanha, Áustria, Bélgica, Bulgária, Chequia, por isso que é a República Checa, Croácia, Chipre. Há aqui para todos os gostos e mais alguns. Isto só para vocês terem uma pequena noção, com uma simples pesquisa, como, por exemplo, no vosso caso específico, a vossa área, a demanda e a necessidade existe não só aqui no nosso país, não é verdade? Nem na região, porque felizmente, eu costumo dizer que a vossa área quase que funciona um bocadinho naquilo que a gente chama a nível de recrutamento, que é o headhunting, ou seja, o que a gente chama apropriadamente os caça-cabeças, ou seja, as instituições é que andam à procura do enfermeiro e que vão de alguma forma caçar esse talento, não é verdade? Portanto, eu acho que isso é fantástico, vocês têm a oportunidade de escolher. E isso é muito importante. Nós temos a oportunidade de escolher, porque muitos de nós, muitas vezes nas nossas profissões, já da altura da nossa vida, não temos a possibilidade de escolher. Vocês, graças a Deus, têm essa oportunidade e acho que é importante, e ainda bem, ainda bem. Senão também vocês fizeram uma escolha acertada. Mas isto é importante para vocês terem uma visão do que é a realidade do mercado também na vossa área. Acho que é importante. Se calhar muitos de vós já tinham essa ideia, não é verdade? Obviamente nós sabemos que hoje em dia, neste caso particular, trabalhar noutros países, hoje em dia não é tão bom. Aliás, eu por acaso não tinha mostrado os países todos, mas se vocês repararem agora, dá para ver todos os países que nós temos aqui. São muitos países, não é verdade? E por acaso, à cabeça, o que tem mais é a Alemanha. É o país neste momento: Alemanha, Finlândia, França, Países Baixos, não é verdade? Portugal ainda tem aqui 24 e outros países que estão aqui. Pronto. É para vocês ficarem aqui com uma ideia. Acho que é uma pequena curiosidade, mas eu penso que poderá ser interessante. Não quero com isto dizer que estou a dizer que vocês devem ir para fora. Atenção. Não é? Não estou numa de Passos Coelho de mandar as pessoas para fora do país. Não é essa a ideia. Ok? Eu estou-vos a dar aqui a nível de possibilidades e de oportunidades e, no fundo, mesmo que não sejam oportunidades, vocês saberem o que existe. Eu acho que uma das coisas mais importantes da nossa vida é nós mantermos sempre uma visão aberta daquilo que existe e do campo de possibilidades. E acho que isso é algo que é extremamente importante e que nos permite crescer ao longo da nossa vida. Pronto, obviamente que aqui estamos aqui na parte do Instituto de Emprego, mas eu agora vou voltar à apresentação. Espera, vou seguir. Já estamos a ver, já. Ok. Pronto. Eu peço desculpa aqui por este saltinho e vamos então só voltar aqui um instante aqui atrás. Eu sei que se calhar não parece muito profissional, mas também torna-se um bocadinho mais interativo, de alguma forma. Muito bem. A nível dos programas de emprego, como eu ia falar aqui um bocadinho com vocês. Obviamente que existem apoios e existem programas de emprego que foram criados para ajudar os jovens e os menos jovens que estão inscritos e que estão desempregados. Obviamente que aqueles mais importantes e associados às pessoas que têm formação superior serão os programas de estágio, é verdade. Os estágios profissionais são o programa com mais sucesso e que existe, se calhar, há mais tempo e que tem maior relevo a nível do Instituto de Emprego e mesmo do próprio IFP. O programa, acho que continua a se chamar a nível nacional estágio profissional. Aqui na região nós dividimos os estágios profissionais em estágios para a administração pública e em estágios profissionais para os privados. Houve essa divisão que facilitou a organização e o encaminhamento dos candidatos. Essencialmente, obviamente, que o estágio é possível entre os 18 e os 35 anos. Os jovens têm que ter qualificação profissional entre o nível 4 e o nível 8, não é? E não ter tido nenhum tipo de ocupação profissional remunerada na sua área de formação, não é? Ou seja, na sua última área de formação. O estágio inicialmente era para 9 meses, entretanto foi alterado e neste momento já será por 12 meses, portanto é possível vocês fazerem um programa de estágio durante um ano, sendo que a ideia essencial é no final desse programa de estágio
obviamente, a pessoa ser colocada, e ao ser colocada, a instituição receberá, não é? Se concorrer, receberá um prémio de colocação, ou seja, por estar a colocar aquela pessoa. Obviamente, na administração pública, na vossa área, por acaso, acontece, e é muito comum acontecer, mas também não é muito comum haver muitos estágios profissionais na vossa área. Aliás, até terei aqui alguns dados que vos vamos mostrar, e este ano nós tivemos um, mas depois já falamos acerca disso. Associado também aos programas de estágios, temos o programa Pró-Jovem. Este programa foi criado essencialmente para os jovens que não tenham nenhum outro tipo de atividade profissional, que são chamados NEET, não estudam, não estagiam, não têm nenhum outro tipo de ocupação. Foi criado associado à medida Garantia Jovem, daí ele chamar para o jovem estágio garantia, porque ele obriga que a pessoa não tenha nenhuma outra atividade. O que é que isto quer dizer? Imagino que vocês terminaram o vosso curso, mas começam o estágio, mas para além disso estão a fazer outro tipo de formação ou até estão a complementar e a ter alguma formação associada. Para este estágio vocês não poderiam estar a desempenhar, ou seja, têm a possibilidade do estágio profissional, não é? E vocês poderiam seguir o caminho do estágio profissional. No caso do estágio de garantia, ele obriga que seja somente para jovens que não têm nenhum outro tipo de atividade e que tenham até aos 29. Portanto, ele restringe um bocadinho mais a idade, porque ele foi criado essencialmente para chegar a um público jovem e muito criado, associado ao combate do desemprego jovem. Muito a ver com isso. Também, a nível dos destinatários, é exatamente o mesmo, então o nível 4 e o nível 8. Também, neste momento, recentemente foi alterado para 12 meses, ou era 9 meses, daí ainda estar aqui esta informação. Obviamente que há muito mais informação acerca de cada um destes programas, mas que não faria muito sentido eu também vos estar aqui a debitar páginas e páginas de informação, que acaba só por vos confundir. Eu penso que depois o ideal é, se vocês forem ao nosso site, tem informação atualizada, toda a informação que vai sendo atualizada vai sendo colocada no site, portanto é o melhor caminho para vocês irem seguindo, e vocês poderão ver depois alguma outra nuance, algum detalhe, e inclusive eu depois mais à frente vou falar da possibilidade de vocês também, se tiverem alguma dúvida, algum pedido de esclarecimento, nós criamos inclusive a possibilidade de fazer sessões de informação especificamente para a área dos estágios, de informações para estágios, ou contactar diretamente os colegas que trabalham nessa área, que os podem socorrer. Para além da situação dos programas de estágio, o outro programa que também vos poderá dar algum enquadramento, mas neste caso a partir dos 31 anos, e só para aquelas situações que já estejam inscritos há pelo menos 12 meses, é o programa Reativar Madar. Ou seja, ele também permite 12 meses de atividade, é no fundo uma espécie de estágio profissional para quem já está desempregado há algum tempo, e também, obviamente, que está direcionado para as pessoas que têm um nível de qualificação que pode ser, obviamente, um nível superior, e que depois também há aqui uma alteração. A outra situação que eu penso também seria importante, e que inclusive a enfermeira Cláudia fez questão de referir no início, tem a ver com os programas associados ao empreendedorismo e à criação do próprio emprego. Tem sido uma situação que nos últimos anos, felizmente, tem sido muito promovida. Temos tido várias situações ao longo dos anos de jovens e menos jovens, empreendedores que têm criado os seus próprios negócios, pessoas que de alguma forma estavam em início de carreira, que estavam desempregadas, que estavam inscritas no Instituto de Emprego, e para além, em vez de quererem se calhar serem empregados, decidiram ser empregadores, ou criarem o seu próprio nicho e criarem a sua própria realidade, e perceber que também existem alguns apoios, neste momento o programa que existe a nível do Instituto de Emprego chama-se CRIE, ou seja, a Criação de Empresas e Emprego, ou seja, da forma que ele está feito, ele está feito até de uma forma relativamente simples, a nível da forma como é dado esse apoio. Obviamente não estamos a falar aqui de apoios, como eu costumo dizer, megalómanos, não é? Não estamos a pensar em 200 mil, 300 mil euros de apoio, não é esse tipo de apoio que estamos a falar, mas estamos a falar daquele pequeno empurrão, daquela almofada inicial que é necessária e que muitas vezes pode fazer a diferença entre eu ter uma ideia, eu querer avançar com algo e se calhar não ter aquele capital inicial para avançar,
e através deste programa eu poder ter essa possibilidade e ter, no fundo, essa alavanca que me poderá propulsionar para a frente e poderá tornar o meu sonho a realidade, muitas vezes que muitos de vocês desconhecem e muitas vezes não há essa informação, e a questão é que os programas existem, inclusive aqui no caso do programa CRIE, no Instituto de Emprego da Madeira, nós temos sessões todas as sextas-feiras, às 2 da tarde, há uma sessão de informação onde é falado sobre os programas de criação do próprio emprego, são tiradas dúvidas, esclarecidas aqui uma série de situações. Nós fazemos, inclusive, durante um mês, ou seja, como são feitas uma média de 4 sessões, não é? Por mês, numa das sessões, a Startup Madeira também intervém, para falar da situação da incubadora de empresas, e numa das outras sessões, o Millennium BCP também vem falar da questão do microcrédito. Portanto, há a possibilidade numa determinada semana, vocês poderem juntar as 3 componentes e poderem ter uma sessão que vos vai dar várias informações sobre os vários tipos de apoio que existem ao vosso dispor para quem queira criar o seu próprio negócio. Obviamente que eu posso estar a falar para muitas pessoas que não são aqui da região. Existem também estes programas de apoio a nível nacional, a nível do IFP. O próprio IFP também tem estes programas. Como vocês podem imaginar, eu não tenho um conhecimento tão profundo desses programas a nível do IFP, mas eles existem e vocês no site do IFP podem aceder e podem pesquisar, sendo que a nível nacional também existem outro tipo de apoios a nível da criação de apoio de projetos e principalmente de início e de criação do próprio emprego. Pronto, a nível do CRIA, obviamente que havia aqui uma série de informação acerca dos programas, ou seja, este programa funciona muito ou seja, há a criação do próprio posto de trabalho, pode haver apoio para mais do que um posto de trabalho que a pessoa queira criar, ou pode haver só mesmo para o seu próprio posto de trabalho, não é verdade? Portanto, essencialmente ele é para pessoas que são desempregadas. Há aqui um acompanhamento do projeto durante 3 anos e, ao fim desses 3 anos, correu tudo bem, todo aquele apoio que foi colocado e que foi disponibilizado fica numa situação, como costumamos dizer, é fundo perdido. Ou seja, vocês mantiveram o negócio, correu tudo bem, é aquilo que se espera, não há qualquer tipo de valor a restituir, não é verdade? Portanto, que é sempre aquilo que a gente pretende que ocorra. Eu queria só já agora, espero que vai faltar aqui uma coisa. E vou só interromper, porque já que falamos dessa questão das sessões, e para o público principalmente aqui da região, eu penso que é importante, ou seja, neste momento, à semelhança de uma série de instituições, o Instituto de Emprego funciona essencialmente por agendamento presencial, ou seja, por marcação, e na situação de agendamento associada aqui ao nosso Instituto de Emprego, no motivo de atendimento, vocês terão as tais sessões de informação que eu referi, do programa CRIE-CPE, que é no fundo dos programas de criação do próprio emprego, as tais sessões que há a componente de microcrédito e Startup Madeira, informações também sobre arredeiros, como tínhamos falado, informação, orientação profissional, que é a nível da minha divisão, onde nós damos todos o apoio e encaminhamento a nível de orientação dos jovens e dos candidatos que estão inscritos. E depois também temos a nível de esclarecimento e sessões de informação sobre programas de estágio para desempregados. Portanto, vocês, a da altura, veem alguma informação no site, querem aprofundar essa informação, querem esclarecer, querem participar, vêm aqui, fazem o vosso agendamento e depois normalmente recebem um e-mail de confirmação para a data marcada. No caso das informações sobre o estágio, muitas vezes vocês até serão contactados diretamente e algumas das dúvidas até já podem ser resolvidas nesse momento, se vocês continuarem interessados. Depois, obviamente, irão ser encaminhados para a sessão no respectivo dia. Okay? Acho que é importante vocês poderem ter essa informação. Então, continuando. Para além desta questão, já falamos aqui, já falamos da questão dos polos de emprego, falamos da questão do processo de procura de emprego, falamos dos currículos, das cartas de apresentação, falamos do Europass, falamos das oportunidades que existem, da forma de procurar. Eu já vos mostrei a questão dos vários sites de emprego também que existem. Já falamos agora recentemente sobre os programas de emprego e então chegamos, no fundo, àquela parte que muitas vezes costuma ser o último degrau, que é muitas vezes a situação da entrevista. Tá? Ou seja, e falarmos aqui um bocadinho sobre a entrevista profissional de seleção, não é verdade? Que no fundo é aquela oportunidade onde o candidato vai demonstrar ou não ser
a pessoa ideal para assumir aquela função, não é verdade? E vocês estão a ver aqui esse desenho engraçado de uma entrevista no IKEA e é interessante porque isto é como costumamos dizer, é o se preparar para o imprevisível, não é? Ou seja, numa entrevista nós nunca sabemos muito bem aquilo que nos vai ser perguntado e às vezes temos que nos preparar para o imprevisto e para uma situação que nos será colocada e temos que de alguma forma ter alguma flexibilidade e alguma capacidade de reação. Mas isso não quer dizer que nós não possamos ir minimamente preparados, na verdade, porque obviamente pode não haver uma segunda oportunidade para causar uma boa primeira impressão. E isto aqui, vou-vos falar um bocadinho a nível de psicologia, não é? Mas todos nós teremos isso bem presente. O nosso cérebro, que é esta máquina fantástica, não é verdade? Muitas vezes tem, como eu costumo dizer, a nossa mente, às vezes mente, verdade? E no português funciona muito bem dizer isto. E muitas vezes isso de facto acontece, ou seja, muitas vezes o nosso cérebro tem uma tendência, quando conhecemos alguém, quando temos alguém que nos aparece pela primeira vez à nossa frente, nós criamos automaticamente uma primeira impressão, não é verdade? Criamos uma chamada fotografia. Essa primeira impressão muitas vezes pode não corresponder à realidade, muitas vezes vai-nos dar uma primeira impressão que é baseada em factos que depois podem não ser comprovados, não é verdade? Muitas vezes podemos ter uma boa primeira impressão e depois de conhecermos e termos mais detalhe da pessoa até mudamos de opinião e também o contrário também pode acontecer, que é alguém que se calhar dá uma má primeira impressão num primeiro momento e que depois no momento posterior, nós percebemos, epá, no final tinha uma ideia errada. E se calhar não é assim. O que acontece muitas vezes numa entrevista é que não há tempo para nós desconstruirmos essa má primeira impressão. Por isso, a ideia é, muitas vezes, num processo que durará 5, 10, 15, 30 minutos, muitas vezes convém ir preparado para, da melhor maneira possível, não é verdade, nós tentarmos causar, ou pelo menos dentro das variáveis, podemos causar uma boa primeira impressão, não é verdade? E isso, sinceramente, muitas vezes é uma questão de nós irmos minimamente preparados, essencialmente estarmos relaxados e termos em noção de algumas coisas que são importantes. Não é? E vamos falar aqui de algumas dicas. Já estava a falar da questão do estar relaxado. Calma, não é verdade? E costumo dizer que eu aconselho, mas isto, pronto, isto é uma vez mais é uma lado de psicólogo. Eu aconselho todas as pessoas que vão a uma entrevista, para quem puder meditar, ótimo, para quem puder, de alguma forma, conseguir entrar num estado um pouco mais introspectivo. E o ideal, muitas vezes, é fazer exercícios de visualização. Tá? Ou seja, nem que seja 5, 10 minutos antes. Eu, por acaso há um vídeo muito interessante para quem conhece os TED Talks, não é? E vocês podem fazer uma pesquisa e procurarem TED Talks e vocês podem procurar, eu não me estou a lembrar do nome da senhora, mas qualquer coisa que diga Body Language. E vocês procurem. E ela fala de uma série de estudos que foram feitos em pessoas que eram entrevistadas, o que faziam antes das entrevistas e que tinha corrido muito bem, ou seja, a percentagem de sucesso acho que rondava os 85%, era essencialmente iam para a casa de banho 5, 10 minutos antes da entrevista e assumiam posições de poder pessoal, estão a perceber? Ou seja, colocavam-se, imaginem, vocês estão a ver a posição de super-herói, não é? Onde vocês veem a capa a esvoaçar e vocês estão numa determinada pose e mantinham essa pose durante algum tempo. E isso, no fundo, o que é que faz? Isto também, obviamente, que há ciência por trás disto, obviamente. De alguma forma, os neurotransmissores que vão libertar hormonas que os vão fazer sentir bem, não é? Durante esse período, e vão de alguma forma criar algum empoderamento, não é verdade? Portanto, isto não é mais do que vocês prepararem-se para o melhor, ok? E não para o pior. Nós muitas vezes temos uma tendência porque vamos com uma determinada carga negativa, porque estamos estressados, e estamos nervosos, e estamos ansiosos, e muitas vezes a ansiedade vai funcionar como inimigo de tudo isto, não é verdade? Portanto, muitas vezes é uma questão de visualizar 5, 10, 5 minutos, não é? Vocês visualizarem, vocês, por exemplo, um exercício muito simples, basta vocês fecharem os olhos e se imaginarem a ter uma entrevista brutal. Vocês fazem a pessoa rir, que a pessoa fica bem disposta, que a pessoa vos adora, e vocês imaginam isso de olhos fechados durante algum tempo e vão tornando isso real dentro de vocês.
e vão sentindo fisiologicamente no vosso corpo que isso está mesmo a acontecer. Não é verdade? E isso é verdadeiramente um exercício de visualização. E isso, quer vocês queiram, quer não, se vocês fizerem isso várias vezes, por exemplo, se estiverem próximo de uma situação de avaliação ou ansiogénica, não é? Às vezes acontece, por exemplo, nas orais, nos exames, na situação de uma entrevista de emprego, que é o que estamos a falar aqui, isso de alguma forma vai-vos trazer muito mais calma e vocês vão se sentir muito mais empoderados. Isso obviamente requer treino, é uma coisa que vocês podem ir fazendo, não é preciso muito tempo, não é verdade? Mas muitas vezes vocês estarem nesse estado de profunda introspecção e de relaxo e de conexão interior, vai-vos trazer essa situação. Fica só aqui a dica, não é? Pronto, obviamente que convém sempre ter o cuidado de cumprimentar a pessoa com quem vamos falar, não é verdade? Isto parece básico, mas vocês não imaginam muitas vezes as coisas que acontecem em determinadas entrevistas. A questão de manter o contacto visual também é muito importante. Uma vez mais, nós temos que perceber que, e eu não sei se na enfermagem há cadeiras de psicologia, mas imagino que deve haver alguma. Pronto, imaginei que sim. Não existe não comunicação. A não comunicação acaba por ser comunicação. Aquilo que a gente acha, eu não estou a falar, não estou a comunicar, não é verdade. Não é verdade? Ou seja, o nosso corpo envia sinais, o nosso corpo comunica. Não é? O facto de eu estar de braços cruzados, o facto de eu estar de perna cruzada, o facto de eu estar a olhar para o chão, o facto de eu ter determinados comportamentos a nível do meu estado corporal, vai também dar vai passar uma mensagem para quem está a avaliar. Principalmente se for alguém treinado. Se for alguém treinado, se for alguém que tenha experiência a nível de recrutamento, a nível de seleção, são aspectos que serão importantes, não é? E uma questão de não haver contacto visual com o entrevistador, obviamente poderá estar associada a uma situação de ansiedade e nervosismo, mas vai colocar ali uma certa barreira porque vai demonstrar algum receio, alguma inibição, ou seja, que a pessoa não se sente à vontade nem se sente confortável, não é verdade? O que vai fazer com que também, se calhar, a pessoa pode pensar que aquele candidato, se calhar, não é o candidato ideal contra outro candidato que tenha essa capacidade. Não é? Obviamente, depois também depende das profissões e depende das situações. Mas acho que é muito importante porque revela confiança. Ou seja, vocês poderem manter o contacto visual com a pessoa, na verdade, e se vocês pensarem bem, quem é que gosta de estar a falar com alguém que não está a olhar para si? Vamos pensar um bocadinho nisso. Não? Isto acontece um bocadinho com crianças, principalmente quem tem crianças. Nós muitas vezes estamos a falar para eles, eles nem sequer querem olhar para nós, e é uma coisa que nenhum de nós gosta de passar por essa situação. Portanto, é importante vocês terem essa atenção e, de vez em quando, manterem sempre o contacto visual, principalmente quando a pessoa está a falar com vocês e quando vocês estão a falar e a responder uma determinada pergunta, vocês terem o cuidado de transmitir essa confiança através também do vosso olhar, não é? Porque nós podemos ter um olhar confiante, não é verdade? Não é só nas nossas palavras que temos confiança. O nosso olhar também vai, de alguma forma, passar essa mensagem. Falar pausadamente, concentradamente, e ter sempre esta atenção. Muitas vezes é importante tentar perceber que quem está a orientar e a dirigir a entrevista é o entrevistador. Okay? Obviamente nós vamos ter espaço para falar e devemos de aproveitar esse espaço, mas também não estarmos constantemente a interromper a pessoa que nos está a fazer as entrevistas. Obviamente que ter sempre o cuidado de tentar dar respostas claras, objetivas e o mais diretas possíveis e ter sempre a atenção, tentar ser o mais assertivo possível, atenção, não confundir assertividade com agressividade. Muitas vezes a assertividade, há ali um limiar entre a assertividade e a agressividade na linguagem que algumas pessoas não entendem. E é importante, e eu aconselho vivamente, aliás, todos nós hoje em dia, temos que ter algum trabalho comunicacional e devemos trabalhar a nossa comunicação de alguma forma. E hoje em dia eu costumo dizer que não há muitas desculpas, porque existem tantas pequenas formações, tantos tutoriais no YouTube, tanta formação online, se vocês não quiserem ir para uma escola ou para um sítio fazer, que de facto não há muita desculpa para a gente não poder melhorar e não podermos apurar de alguma forma essas competências. E a aptidão comunicacional hoje em dia, em tudo. E se vocês pensarem bem, e vocês no vosso trabalho também vão passar por isso. Vocês, quando forem transmitir alguma coisa aos vossos pacientes ou a algum superior, vocês têm que ter muita atenção na forma como comunicam. Não é verdade? Portanto, obviamente que muito disso será feito de experiência e de vocês, obviamente, se prepararem,
mas a comunicação e a forma como nós transmitimos a mensagem, ela depois vai ter um determinado impacto do lado do receptor. E esse impacto, em alguns casos, vai fazer com que ele tenha uma interpretação que é completamente errada. Quantas vezes nós dizemos uma coisa, a outra pessoa parece que ouviu uma coisa completamente diferente. É autenticamente o jogo do telefone, não é verdade? Começa numa determinada expressão e acaba numa situação completamente diferente. E, portanto, é muito importante. Há uns anos atrás havia alguém na área do desenvolvimento pessoal que dizia: se tu comunicaste e eles não ouviram, tu não comunicaste. Ok? Portanto, é importante que nós saibamos bem passar a mensagem de forma clara, objetiva e direta. E numa entrevista isso será também muito importante. Eu muitas vezes tive a oportunidade de passar por vários candidatos em entrevistas e em processo de recrutamento que eu sentia que as pessoas, olhando para o currículo e mesmo no contacto, havia ali muito mais para perceber e para sentir, mas as pessoas tinham extrema dificuldade em se expressar. E o facto de não saberem transmitir a mensagem, obviamente, colocava-as numa posição de desvantagem. Portanto, tornem isso um must e uma coisa que seja importante. A questão da pontualidade, não é verdade? Aqui, este aspecto em algumas empresas é fundamental. E vou ser muito sinceros. É preciso ter muita atenção. Eu tenho conhecimento de pessoas que fazem entrevistas. Se a pessoa se atrasar 5 minutos, 10 minutos, já não faz a entrevista. Pura e simplesmente não faz a entrevista. E aliás, eu tive a oportunidade de passar por um processo de formação há uns anos atrás, que o formador era tão radical a nível da pontualidade, que estava marcada a hora, 5 minutos depois ele trancava a porta. E quem chegasse 5 minutos depois não entrava na formação. Pura e simplesmente. Só quando houvesse um novo período. Portanto, nós temos de ter sempre atenção à questão da pontualidade. Obviamente que há imprevistos, e a vida é feita também de alguns imprevistos, mas muitas vezes uma situação de falta de pontualidade vai uma vez mais dar uma má primeira impressão e vai muitas vezes, se calhar, numa situação de entrevista ou de não ir à entrevista, se calhar já vai criar ali um atrito muito grande. Não, eu aconselho que não convém chegar muito antes, porque quase que ficamos com ansiedade de antecipação, que também não será o ideal. Estar 30 minutos a suar das mãos e em ansiedade também não é para aí, mas acho que 15, 20 minutos antes, para também muitas vezes chegar ao sítio com tempo de se preparar, ter os tais 5 minutos de visualização interna, que eu acho que é importante. Mas acho que é uma coisa que vocês devem ter atenção. E se vocês de alguma forma sentirem que poderão se estar a atrasar ou que há alguma situação, ter sempre o contacto da instituição, porque mais depressa vocês poderão entrar em contacto, informar, avisar, e obviamente que isso já dá outra informação à instituição. A questão da aparência. Obviamente que aqui é a questão da aparência, como é que costumo dizer, nem tanto, nem é preciso achar que uma entrevista de emprego é um concurso de misses, não é verdade? Nem que é uma entrevista sempre para um banco, não é verdade? Ou seja, muitas vezes o que é necessário é adequar a vossa aparência ao sítio que vocês estão e ao trabalho a que se destina, não é verdade? Muitas vezes, e uma coisa que muitas vezes é extremamente inteligente, de certa forma, se vocês tiverem alguma informação, que eu acho que é sempre importante, vocês terem informação acerca de um local onde vocês estão a ir a uma entrevista, conhecer a empresa, conhecer a instituição, saber no fundo qual é a cultura dessa instituição e perceber, epá, é um meio mais formal, é mais casual, é mais informal e vocês logo aí também já vão adaptando e de alguma forma vocês já chegam como sendo parte daquela trupe, não é verdade? Portanto, acabam por já estar muito mais integrados. Portanto, obviamente aqui é sempre uma questão de equilíbrio e adaptar a cada situação. Obviamente que a gente tem aqui a questão dos piercings e tatuagens, isto é uma situação que em algumas áreas não é bem vista, vamos ser sinceros, porque é verdade, em algumas instituições. Nós temos aqui algumas dificuldades, às vezes mais até algumas instituições, até na área da hotelaria, etc., que têm algo, simplesmente não querem receber pessoas nessas condições, mas uma vez mais, isto é uma situação que depois também depende de situação, de caso a caso, e que muitas vezes é a questão de vocês adequarem aquilo que é a vossa aparência ao sítio onde vocês vão candidatar. Portanto, acho que é uma situação. Vocês têm que se preparar de alguma forma, na verdade, mas também atenção, que também há situações que
também não podemos discriminar, obviamente. Naturalidade e sinceridade. Eu penso que muitas vezes o segredo de qualquer entrevista é o ser natural e ser genuíno. E, como eu costumo dizer, muitas vezes a naturalidade e o ser genuíno não é algo que se consiga falsear. Há coisas que, quando saem de uma determinada forma, nós sentimos que elas são puras e são verdadeiras, portanto, eu acho que é importante nós termos essa capacidade. E muitas vezes, eh, se nós tivermos de alguma forma que passar determinadas informações que achemos que são importantes, não é verdade? E que estamos a ser sinceros e estamos a ser honestos num determinado momento, eh, ou seja, muitas vezes nós percebemos se será ou não um local para poder partilhar e para podermos ser sempre honestos, mas ter sempre a sinceridade e falar de forma natural. Ou seja, no fundo, não estar a criar uma imagem que não é a nossa, não estar a criar uma roupagem que de facto não é real e que não é sincera, não é verdade? Pronto, obviamente tentar sempre ao máximo de responsabilidade, disponibilidade, flexibilidade, assertividade. Obviamente, a tal questão, muitas vezes, da linguagem gestual, ou seja, da linguagem corporal, ou seja, a tal questão do equilíbrio. Obviamente que nós devemos ter o cuidado de poder, de alguma forma, ir comunicando também através dos gestos, mas não ter atenção que também ou seja, o facto de esbracejarmos demasiado também pode indiciar algum nervosismo, alguma situação que nós estamos, no fundo, a tentar esconder. A postura, obviamente, já fomos falando, a postura corporal, cuidado, nunca se dobrou-se demasiado, obviamente, ter o cuidado com a sua postura, o modo de falar, tudo aquilo que no fundo nós fomos falando, e a questão, obviamente, de cativar, não é? E aqui, eu penso que essa é a mesma questão, conseguir cativar, marcar a diferença, muitas vezes, e na área seja de coaching, desenvolvimento pessoal e da parte da comunicação, fala-se muito de fazer o pitch, não é? Da gente conseguir vender em 60 segundos, 1 minuto e meio, rapidamente eu ter de alguma forma um discurso treinado que eu num minuto, 1 minuto e meio, eu consiga rapidamente fazer aquilo que se chama o meu marketing pessoal, não é? Ou seja, eu conseguir rapidamente dizer o que é que eu vou acrescentar àquele sítio, àquele local, àquela empresa, àquela instituição, e nós, melhor do que ninguém, sabemos o que é que poderemos acrescentar, porque aquilo que alguém está a contratar um serviço, portanto, está a contratar alguém que quer que de alguma forma lhe acrescente valor. E nós o que devemos é sempre arranjar formas de, na entrevista, conseguirmos demonstrar de forma clara e objetiva que vamos acrescentar esse valor àquela instituição com o nosso trabalho, com esta competência que nós temos, com esta capacidade e termos a capacidade de fazer esse marketing pessoal e transmitir essa mensagem é claramente aquilo que marca a diferença, não é? E temos que fazer isso sem parecermos demasiado vendedores da banha da cobra, não é? Portanto, isto tem que ser feito, obviamente, com algum equilíbrio e com a tal naturalidade que é essencial. Portanto, vender o nosso produto, não é verdade? Reforçar as nossas qualidades, mas ter a capacidade de assumir os nossos pontos menos fortes, ok? E dar sempre transmitir sempre a ideia que temos plena noção do que é que temos que melhorar, e isto é importante, não é? E isto é a tal situação de ser sincero, ou seja, eu ter a capacidade de autoavaliação, de autoconhecimento e perceber, ok, há aqui um determinado aspecto que eu se calhar tenho plena noção que tenho que melhorar, e se eu tiver que demonstrar isso na entrevista, posso o fazer, mas ao mesmo tempo demonstrar que exemplos eu tenho que já estou a trabalhar esse aspecto em mim e que já estou de alguma forma a evoluir nesse sentido e que isso faz parte, no fundo, do meu crescimento pessoal e profissional. E dessa forma eu posso estar a assumir que tenho um ponto menos forte, estou a ser sincero, e de outra forma também estou a demonstrar que estou a trabalhar nesse sentido e estou de alguma forma a crescer com ele. Portanto, eu acho que isso é importante vocês terem sempre essa situação. As qualidades, mas saber olhar, eu não gosto de chamar de defeitos, mas pontos fortes e pontos menos fortes, que eu acho que será o que faz muito mais sentido. Comportamento CFTA, que já fomos falando, tentar não aparentar o que você não é, evitar a impaciência, evite ser demasiado emotivo, ou seja, em determinados momentos termos algum controle emocional, na verdade, fazer uma gestão
emocional, exatamente evitar ignorar perguntas ou mudar, ou seja, muitas vezes há perguntas que nós fazemos que parece que a pessoa não quer responder ou tenta ignorar, portanto ter esse cuidado. Não há problema nenhum em muitas vezes pedir para reformular a pergunta, porque muitas vezes nós podemos estar numa determinada situação e não temos percebido bem a pergunta, não é? Agora, também há formas de o fazer. E muitas vezes é preciso usar estratégias comunicacionais que possam, da maneira, permitir que a gente possa fazer a pergunta de outra forma e que nos possa ser dada essa oportunidade, não é verdade? Evite ser teimoso e inflexível, ser aberto. Uma questão que eu já falei, que obviamente está aqui, que era a questão do desconhecimento da empresa onde vai a entrevista. Não é? É importante vocês saberem, e muitas vezes os candidatos que conseguem brilhar, muitas vezes são candidatos que aproveitam o momento da entrevista para abordar determinados aspectos da própria empresa que eles tiveram conhecimento, ou que souberam, ou um determinado projeto, ou uma determinada parceria que até foi recentemente criada, ou que tem uma determinada área que está em expansão. Ou seja, é importante vocês, de alguma forma, pesquisarem alguma informação. Não é importante, é muito importante vocês pesquisarem alguma informação acerca da instituição, acerca da empresa onde vocês irão concorrer e irão se entrevistar, e eu acho que isso é completamente fundamental. Se vocês puderem ter a capacidade de demonstrar isso na entrevista, que têm esse conhecimento, isso vai fazer brilhar os olhos de quem está-vos a entrevistar. Portanto, acho que é uma mais-valia muito grande. O currículo, obviamente que para além da situação do currículo, vocês poderiam enviar o currículo, convém sempre irem com vocês, ter sempre, eu costumo chamar o backup, não é? O plano B, porque muitas vezes pode haver alguém que não tenha lido, não tenha impresso, vocês já o enviaram por e-mail, mas não custa nada vocês poderem levá-lo com vocês. A questão das piadas é porque muitas vezes a questão do humor tem muito que se lhe diga e é uma situação muito subjetiva e às vezes depende de quem está do outro lado. Poderá haver alguma situação que poderá não ser bem interpretada. E pronto, obviamente isto é quase a brincar, evito ir acompanhado com familiares, mas vocês não imaginam quantas situações caricatas nós já tivemos de pessoas chegarem às entrevistas com os pais, ou com o namorado, e o namorado é que responde para a namorada, e vice-versa. Portanto, é uma situação que parece ridícula, mas que ocorre e que obviamente não faz sentido nenhum e que muitas vezes é importante, ou seja, logo aí já se teria a notar uma falta completa de independência e autonomização e uma própria independência quase familiar e que é importante e que se calhar eu posso não querer estar a contratar uma pessoa nessas condições, não é verdade? Portanto, imaginem que se vocês forem a uma entrevista que será feita por profissionais treinados, que já fizeram várias entrevistas, já têm experiência de recrutamento e seleção, eles terão em análise vários aspectos. E todos esses aspectos serão, de alguma forma, interpretados, serão avaliados e serão analisados. Não é só o currículo, não é só a experiência, é também uma série de atitudes comportamentais e situações que existirão no momento da entrevista e do contacto. Pronto, obviamente aqui a questão dos fones, telemóveis ligados, isso também é uma situação que nós já sabemos que ocorre vezes sem conta, não é? Ter sempre esses cuidados todos. Perguntas que costumam surgir. Obviamente que aqui é importante, e vocês hoje em dia têm a possibilidade, e naqueles sites que nós estamos a ver, há a possibilidade de vocês verem uma série de perguntas em entrevistas de emprego que existem. Às vezes é bom vocês terem só uma noção e se irem preparando para as perguntas que podem surgir. Há algumas que são muito corriqueiras e que ocorrem quase todas, não é? Como foi a última experiência, porque é que saí do último emprego, se gosta de trabalhar mais em equipa, sozinho, as qualidades e os defeitos, ou seja, os pontos menos fortes que nós falamos. O que é que acha ser a pessoa indicada para este lugar? Por exemplo, é um momento perfeito para o marketing pessoal e para nós podermos de alguma forma implicar e podemos demonstrar o mais valor que vamos acrescentar. Agora, eu preparava-vos muito mais para o seguinte tipo de situação, que é a mesma situação, que é o seguinte: cada vez mais está em voga, de alguma forma, aquilo que chamamos as perguntas situacionais. Ou seja, que é eu numa determinada pergunta coloco o entrevistado perante um determinado cenário ou situação e de alguma forma obrigo a pensar
como é que ele vai resolver aquela situação e como é que ele agiria perante uma determinada situação. E eu penso que muitas vezes na vossa área até pode ocorrer essa situação, vocês serem confrontados com determinadas situações, até mesmo num próprio momento. Portanto, muitas vezes vocês têm que pensar de forma. eh, Podem ser colocadas situações em que o entrevistador vai dizer: olha, imagine que está a acontecer isto, neste preciso momento, que procedimentos é que você faria, o que é que aconteceria, o que é que faria aqui, aqui, ali, como é que reagiria, como é que iria estar a sentir perante determinada situação, e muitas vezes será nessa base. E porquê? Porque muitas vezes, de alguma forma, nós somos colocados à prova de outra maneira, porque se eu fizer uma pergunta só o que é que fez, o que é que já trabalhou, qual é a sua experiência, é diferente e muito diferente de eu estar a dizer assim: olha, imagine que neste preciso momento você tem um paciente com estes sintomas, que está a acontecer isto neste preciso momento, o que é que você fará? Que procedimentos vai adotar? Como é que você vai se estar a sentir neste preciso momento? O que é que vai fazer? Ok, qual a primeira coisa que vai fazer? É a segunda. Ou seja, é uma situação completamente diferente. Não é? Ele estar a colocar uma pessoa perante um determinado cenário, uma determinada situação, faz com que essa pessoa tenha que estar preparada para reagir e também vai-me dar uma série de informações sobre como é que a pessoa reage sob tensão, sob stress e colocada perante uma situação que poderá ser imprevisível. Okay? Muito bem, aqui são os pequenos reminders para procurar emprego de ter uma currículo, carta de apresentação, procurar emprego é um trabalho a tempo inteiro e na entrevista de emprego não acredita sorte, acredita no seu trabalho. Pronto. E eu aqui na parte da entrevista volto a reforçar a questão que eu acho que é muito importante, que é a parte da visualização e vocês terem a capacidade de visualizar algo positivo que vai surgir dali. Acho que é muito importante e eu tenho transmitido essa mensagem a muitas pessoas e acredito que tem corrido bem e tenho tido alguns resultados positivos. E há, inclusive, uma série de estudos acerca disso, portanto, acho que é muito importante. Pronto, a nível do Instituto de Emprego, nós estamos sediados lá embaixo, em frente ao Medical Center, Madeira Medical Center, portanto, apropriadamente ali ao lado do mercado. Obviamente temos os nossos contactos, temos o nosso site, não é? Obviamente que aqui no site do IAM vocês têm toda aquela informação que eu vos fui falando. Temos os nossos contactos de e-mail, se for necessária alguma situação. Se vocês precisarem de alguma coisa diretamente da minha parte, faço parte da Divisão de Informação e Orientação Profissional, poderão me contactar através deste e-mail, na verdade, que é o CIE, ou para as pessoas que estão aqui na região. É possível fazer agendamento na página do Instituto de Emprego, a nível da informação e orientação profissional, e eu terei todo o prazer em atender, caso vocês necessitem da minha ajuda. A nível dos programas de emprego, como eu tinha referido, há alguma dúvida, algum esclarecimento acerca da questão dos programas de estágio e outros, vocês também têm aqui um endereço eletrónico que podem recorrer e podem fazer o contacto. E da minha parte, eu penso que é tudo. Eu não sei se a enfermeira Cláudia quer entrar. Muito obrigada, Dr. Sérgio Silvestre, pela forma clara com que nos elucidou. Vamos então abrir aqui um espaço para discussão e reflexão, de acordo com as questões e comentários que forem realizados. Para já temos aqui comentários a dar os parabéns pela excelente apresentação. Devemos aguardar mais uns instantes a ver se alguém tem alguma questão ou alguma dúvida relativamente àquilo que foi aqui abordado. Não sei se enquanto o Dr. Sérgio Silvestre tem algum assunto que acha que poderia acrescentar aqui à sua apresentação, algum tema que quisesse, enquanto desenvolver mais um pouco, até ver se alguém coloca alguma dúvida ou questão. Eu penso que deve ser porque não há dúvidas. Deve ser porque deve ter sido tão bem esclarecido, ou então não é verdade? Mas, e por acaso, não sei se ainda temos tempo. Se não houver dúvidas, e eu não sei se ainda temos pessoas que estejam online, se calhar ainda teremos. Se tivermos algum tempo, eu tinha esta surpresa só guardada, só mesmo se fosse possível. Que era, se não houver nenhuma pergunta, eu tenho um pequeno vídeo, que é de uma TED Talk, eu acho que é extremamente inspirador, que fala sobre trabalhar de forma apaixonada, que se não houver nenhuma questão, eu faço questão de o partilhar. Se não, se houver questões que eu ficaria muito mais contente, que é sinal que há aqui alguma partilha, que eu também vos posso
tirar alguma questão, alguma dúvida que vocês possam ter, ficaria mais contente e posso depois colocar aqui o link e vocês depois poderão ver de alguma forma. Oh, já vi aqui uma dúvida. Posso responder, né? A enfermeira, ou a enfermeira prefere-me colocar a questão? Posso? Eu estou a ver aqui uma dúvida da questão de Carolina Matos. Existe a possibilidade de fazer candidatura espontânea para concorrer aos hospitais públicos? Existe, sim, senhor. Ou seja, depende da situação do hospital em questão, não é verdade? Mas, por exemplo, eu vou-vos dar o exemplo do Cesarame. Ou seja, o Cesarame, que estamos a falar, obviamente, aqui na parte da região. Sendo uma empresa que tem a capacidade de contratar diretamente, não implica obrigatoriamente que haja um concurso para poder integrar as pessoas. Portanto, o ideal seria sempre, de alguma forma, chegar aos recursos humanos do hospital público, não é verdade? E, de alguma forma, na carta de candidatura espontânea, não é verdade? Que eu sugiro, se vocês tiverem a oportunidade de entregar em mãos, nem que seja no Departamento de Recursos Humanos, ótimo. Se não, se vocês verem que é um bocado difícil, vocês terem o cuidado de enviar para um endereço eletrónico de quem recebe mesmo essa informação, normalmente associada aos recursos humanos, e aí vocês têm que fazer aqui um pequeno trabalho de pesquisa e tentarem de alguma forma chegar à fala com alguém que vos possa orientar no sentido de, olha, quem é que costuma receber as candidaturas, com quem é que eu posso falar, quem é a pessoa indicada, e muitas vezes esse contacto será o ideal para vocês poderem enviar a carta de candidatura espontânea com o vosso currículo diretamente ao hospital que vocês querem candidatar. Sendo que eu acho que é muito importante vocês, ao fazerem essa candidatura, como eu costumo dizer, há um aspecto que eu acho que muitas vezes é importante e que algumas pessoas esquecem, que é o chamado regar a plantinha. O que é que eu digo por regar a plantinha? É no fundo fazer isso, ou seja, eu mando um currículo hoje e ninguém me responde. Eu não posso deixar passar uma semana sem eu, de alguma forma, regar a plantinha. O que é que eu digo isto? É fazer um contacto, enviar um e-mail, de alguma forma, ou seja, criando ali, de alguma forma, alguma conexão, mas sem ser cola, sem ser chato. Ou seja, no fundo, dar a dizer, olha, eu não sei se recebeu o meu e-mail que eu enviei recentemente com o CV, poderá não ter recebido, agradecer só que me confirmasse a recepção do mesmo, e tudo isso. Ou seja, no fundo, para, de alguma forma, vocês terem algum feedback. Esperar sempre alguns dias, não é todos os dias enviar e-mails, que obviamente isso depois também vai criar uma ideia errada, mas de alguma forma vocês também se percebem que já passou uma semana e meia, vocês não tiveram resposta nenhuma, ou nem sequer vos veio uma confirmação como foi recebido, vocês não deixarem a situação morrer e haver sempre algum contacto. Se vocês puderem chegar à fala com alguém, obviamente que isso é sempre importante e eu acho que pode fazer a diferença. Não sei se respondi, Carolina. Nada. Temos também aqui mais uma questão a nível do currículo. Temos aqui uma participante a questionar-se na secção de Educação e Formação, deve colocar que é licenciada em enfermagem, a instituição onde se formou, e se deve posteriormente colocar o diploma em anexo, ou se não é necessário. E ainda uma outra questão, prende-se com os certificados de participação em conferências e seminários, em que a participante questiona se é necessário colocar esses mesmos certificados em anexo. Pergunta, está-me mais viva, vou responder primeiro. A nível dos certificados, uma vez mais, é preciso ter atenção às situações. Por exemplo, imaginem que vocês estão a concorrer a um concurso. Muitas vezes, num concurso público ou num procedimento concursal, é obrigatório vocês anexarem todas as ações de formação que vocês têm em anexo. Numa situação de vocês estarem a fazer uma candidatura espontânea, vocês nesse momento, não, regra geral, a não ser que seja requisitado, vocês não precisam de anexar todos os comprovativos como fizeram aquelas ações de formação. Vocês colocam no currículo, podem tê-las organizadas e levarem consigo, porque imaginem que alguém da altura quer a comprovação dessa situação, mas imaginem o que é vocês terem 10, 15 ações de formação ou certificados de participação em seminários e palestras, isso vai de alguma forma criar um currículo muito extenso que depois será muito difícil de ler e irá torná-lo muito extenso. Portanto, eu penso que o ideal é só mesmo que seja requisitado, não é verdade?
E, por exemplo, para quem já teve essa possibilidade, quando existe um procedimento concursal, é obrigatório anexar ao currículo todos os certificados de participação que vocês tenham, é verdade, mas muitas vezes numa situação de candidatura espontânea não há essa obrigatoriedade, não é? Ou seja, vocês poderão só enviar o currículo a informar das áreas que vocês fizeram dos seminários e vocês depois terem com vocês forma de comprovar essa situação. A outra questão, enfermeira Cláudia, peço desculpa, eu acho que vou pedir para reformular a outra questão, a primeira questão, que era relacionada com o currículo. Eh, Em termos do que coloca em anexo, seria isso, doutor Sérgio Vasconcelos? Não? E penso que tinha a ver com a questão da parte de educação e formação. Sim, a participante estava a questionar, nessa secção que diz respeito à educação e formação, se deveria colocar que é licenciado em enfermagem, a instituição onde se formou, e colocar em anexo ou não o diploma que comprova essa formação. No caso da formação profissional, ou seja, neste caso da educação, formação, eh, o que eu costumo aconselhar, principalmente no caso das pessoas que têm formação superior, eu acho que o único documento que vocês devem anexar ao currículo será mesmo o certificado de habilitação. Ou seja, porque esse documento, para todos os efeitos, é um documento que atesta que de alguma forma vocês comprovadamente têm aquela habilitação. Se calhar há aquele único documento que eu acho que deverá ser acompanhado do currículo. Não é? E, obviamente que ele, se o currículo estiver bem feito, ele não vai acrescentar muito, vai acrescentar mais uma página, e obviamente que é importante, porque em alguns casos é importante também saber, há instituições que querem saber a faculdade onde que vocês frequentaram, quando é que vocês frequentaram, quando é que terminaram, portanto, acho que é importante. Mas não é obrigatório. Ou seja, uma vez mais, é um documento que vocês poderão levar com vocês no momento da entrevista e que poderão depois comprovar. Obviamente, quem tem licenciatura em enfermagem, por muito que digam a mentira, não vai conseguir enganar durante muito tempo, não é verdade? Portanto, da altura vamos pedir o documento e vocês terão que comprovar. Mas, sinceramente, a meu ver, esse documento é aquele documento que eu acho que vocês poderão, de alguma forma, anexar juntamente e que poderão acompanhar, porque eu acho que é um documento que é um proforma e que eu acho que será importante. Aí até vejo essa possibilidade. Não sei se há mais alguma questão. Entretanto, mais duas questões, doutor Sérgio. Uma delas diz respeito se existe alguma estratégia de comunicação ou algum método para contornar algum tipo de julgamento pelo facto de ser familiar de alguma entidade ou pessoa conhecida. E também, em termos do currículo, uma outra questão a nível de se deve ser colocada ou não a média final de curso. Muito bem, isto é mesmo como as cerejas, não é? Depois de começar, ainda bem, é assim que estamos melhor. Pronto, ótima pergunta que me foi colocada esta questão de alguma estratégia comunicacional. E costumo dizer que há estratégias comunicacionais para tudo, mas nada substitui, como eu estava a falar, a sinceridade e naturalidade. Relativamente à questão de ser julgado de alguma forma, ser filho de X, Y ou Z. E isto pode funcionar do ponto de vista positivo como negativo. Uma vez mais, vou usar a minha questão de psicólogo. Isso muitas vezes é um problema mais para nós próprios do que para os outros. Aquilo que os outros irão sempre julgar sobre a vossa vida é uma opinião dos outros, certo? E se ela não mexer com vocês internamente, acreditem que ela vai mexer cada vez menos com os outros. Não é? Aquilo que vos poderá criar alguma dificuldade, obviamente, se isso for encarado de uma forma negativa, vamos ser sinceros e honestos, porque vivemos todos no mundo e numa sociedade que é da maneira que é, obviamente que vos poderão ser fechadas portas ou não em determinadas situações. Agora, acho que isso nunca deverá ser uma dificuldade e um problema para vocês, aliás, só será se vocês o encararem como um problema. Porque aquilo pelo qual vocês irão valer será sempre o vosso trabalho e por aquilo que vocês fizerem no vosso local de trabalho. E vocês poderem demonstrar, e como eu costumo dizer, muitas vezes os cães ladram e a caravana passa. É
verdade? Portanto, eu acho que isto aqui é muito mais uma questão de caráter, coerência e todos nós temos a capacidade de poder enfrentar que diariamente nós iremos sempre lidar com o julgamento dos outros, com a avaliação dos outros, mas isso é algo que fica para os outros e não deverá ficar para nós. Se nós soubermos quem somos, é aquilo que valemos. É o que eu acho que posso ajudar, porque obviamente há situações e há situações, e há situações que não são fáceis de lidar, não é verdade? Eh, Porque podem trazer aspectos positivos ou negativos, a esse nível. Espero ter ajudado de alguma forma com esta resposta. Eh, a nível da questão da média final, eu costumava dizer que depende, se for boa, sim, se for má, se calhar não convém. Mas uma vez mais temos aqui a questão também da honestidade e da sinceridade, na verdade, que eu acho que vocês também não deverão, não deverão esconder. De um ponto de vista objetivo, obviamente que se a média for boa, acho que vocês deverão colocá-la, não é? Será sempre uma mais-valia, não é? Mas também, ou seja, se a média for também muito baixa, também acho que não poderá ser por aí, mas eu acho que é uma questão que não vejo isso como um fator que vos impeça de alguma forma, não é verdade? Mesmo que vocês tenham passado o curso com 9,5, será 10, nem sei se é possível passar com 9,5, se calhar deve ser, mas a média a partir será 10. Mas muitas vezes, e é incrível, muitas vezes a média não vos define. A média que nós temos no curso, e temos todos ter essa noção, não nos define como pessoas e como profissionais. Não é? E não é para eu ter tido um 18 ou um 19 como enfermeiro que vou ser melhor enfermeiro do que quem teve um 10 ou um 11. Se calhar há muitos casos em que é exatamente o oposto que acontece. E quem diz nos enfermeiros, eu estou a falar para mim porque eu sou de psicologia, sou um aluno de 12. Não tenho problemas nenhum em dizer que tive média de 12. Porque aproveitei o meu tempo de várias formas enquanto estive na faculdade. Eh, Portanto, nunca tive vergonha de assumir a nota que tive no curso. Não acho que isso tenha, de alguma forma, evitado que eu fizesse a minha vida, não é? Antes, pelo contrário. Porque se calhar até, quando nós estamos numa posição em que as pessoas têm uma tendência para nos subestimar, nós temos a capacidade de surpreender as pessoas. E quando temos essa capacidade, se calhar estamos numa situação de vantagem. Portanto, eu acho que fica um bocadinho ao vosso critério. Obviamente, sendo honesto e objetivo, obviamente, se a vossa média for melhor, vai-vos dar uma melhor primeira impressão. Não vou dizer que não. Se vocês, se calhar, num dado momento, se a média for muito baixa, poderão, não é esconder, mas, se calhar, num primeiro momento, não têm que apresentar se não tiverem que apresentar. Mas, sinceramente, acho que não será por aí. Sinceramente. Uma coisa não define a outra. Aliás, todos os estudos hoje em dia comprovam que um bom percurso académico, a única coisa que prevê é um bom percurso académico e uma determinada função, principalmente nas áreas de investigação. Tudo o resto ele não garante nada. Vocês terem tido uma grande nota não quer dizer que vão ser grandes profissionais, não necessariamente. Ok? Muitas vezes, antes pelo contrário, porque há competências que nós vamos adquirindo na nossa vida e até mesmo na altura da faculdade, não é? E olha, eu por acaso até tinha aqui mais uma situação interessante para falar que me fui esquecendo, que é no fundo falar das competências transversais e que se calhar são muito mais importantes do que as notas, que é pensar em termos de trabalho de equipa, aprendizagem contínua, capacidade de relacionamento interpessoal, a comunicação que nós já falamos, adaptabilidade, liderança e uma palavra que eu acho que vocês vão precisar muito, principalmente na vossa área, resiliência. Resiliência, ok? E todos nós, principalmente vocês que são profissionais de saúde, vão ser profissionais de saúde, eu que diariamente trabalho no público, trabalhamos com pessoas, para pessoas diariamente, temos que ter treino e temos que nos preparar para momentos de frustração, momentos de stress e temos que saber arranjar estratégias ao longo da nossa vida. E isto é extremamente importante, vocês estão a começar a carreira. Estratégias de resiliência, que é a capacidade que vocês têm do vosso organismo reagir ao stress, à ansiedade e à frustração, verdade? Sem vocês acabarem por ficar doentes, que é o que muitas vezes também poderá acontecer no nosso organismo. Portanto, resiliência é uma palavra que vocês devem procurar e devem ver, e cada vez mais há formação e há conceitos muito associados à resiliência que são fundamentais. Deixo-vos aqui mais este input. Não sei se há mais alguma questão.
Muito obrigada, Dr. Sérgio. Entretanto, surgiram mais questões. Uma delas diz respeito, em termos da formação que deve ser contemplada no currículo. Isto porquê? Porque ao longo das licenciaturas em enfermagem é incutido também pelas instituições o desenvolvimento da competência em busca do desenvolvimento profissional, em busca da atualização, da formação. E deste modo, ao longo do curso de enfermagem, os estudantes também já frequentam seminários, conferências, webinars, alguns deles até apresentam os trabalhos académicos em forma de póster, comunicação oral, e a dúvida aqui da participante é se esse tipo de formação que decorreu ao longo do curso de licenciatura em enfermagem deve ser contemplado no currículo ou só devem contemplar a formação que for feita após terminar a licenciatura em enfermagem. Uma outra questão diz respeito a qual a sua opinião sobre o envio de uma carta de motivação e se sim, em que situações é que aconselha esse envio e que detalhes considera importante incluir. Uma questão que também surgiu agora diz respeito a uma dúvida sobre a parte da experiência profissional e também ir de encontro a qual a sua opinião, se deve ou não ser incluída no currículo. Neste caso, está-se a falar de alguém que está à procura do emprego na área de enfermagem, mas tem uma experiência num coro feminino profissional e questiona se essa experiência profissional seria uma mais-valia ou não ser contemplada no currículo. Mas pronto, vamos lá ver. Então, primeira pergunta. A questão que acho muito bem que esteja a promover essas ações que vocês vão fazendo ao longo do tempo. E eu concordo que ela possa ser incluída no currículo se e desde que, de alguma forma, imaginem que vocês têm um currículo que é pouco extenso, que se calhar tem pouca informação que vocês possam acrescentar. Isso poderá ser visto como uma mais-valia. Uma vez mais, fazendo a ponte, é aquela situação de ou seja, eu não tenho muita experiência profissional, convém eu valorizar experiências de verão, estágios e outras situações. Portanto, concordo e acho que deve ser acrescentada, principalmente se for algo que vai acrescentar valor ao que vocês estão a candidatar. A segunda pergunta tinha a ver com uma carta de motivação, creio eu. Acho que a carta de motivação pode funcionar e muito bem, desde que seja bem feita, bem estruturada e desde que seja ajustada ao que vocês estão, de alguma forma, a concorrer. Não é? Ou seja, é uma situação, não é, hoje em dia não é assim tão comum, mas já começa a ser cada vez mais comum, mas eu acho que de alguma forma é importante. Obviamente que essa carta de motivação tem que ter, vá contida no fundo, os aspectos mais importantes que vocês vão acrescentar, não é verdade? E de que forma vocês o podem acrescentar? E se vocês conseguirem, no meio da carta, dar algum exemplo de que forma que já o acrescentam, de forma que vocês já acrescentam esse valor na vossa vida, junto dos vossos pares, ou algum exemplo onde isso já aconteceu, mas terem sempre o cuidado de ser, de alguma forma, objetivo, sem andar ali, como é que costumo dizer, a dar uma muito de vendilhão, não é verdade? Se não, em alguns casos pode ser necessária a carta de motivação e vocês poderem não apresentá-la, não é verdade? Mas acho poderá ser uma mais-valia dependendo da situação. A última questão que tinha a ver com a questão do coro, obviamente que sei. Da minha parte, ou seja, tudo o que sejam experiências e passatempos e hobbies que de alguma forma demonstram aquilo que vocês fazem fora do vosso trabalho e que no fundo vai acrescentar de alguma forma, não é? Ou seja, há uma série de competências associadas à música, por exemplo, que eu, e estou a falar para mim, não é? Mas quem obviamente tiver esse treino e tiver essa capacidade, verá, por exemplo, olha aí, estou a ver uma ótima estratégia de mecanismo de stress, de lidar com o stress, de resiliência. Ir cantar é uma das melhores maneiras de vocês se manterem felizes e de poderem lidar da melhor maneira com a vida. E obviamente que vocês estiveram no coro, sabem o que é trabalhar em equipa, sabem o que é trabalhar a vossa voz, sabem o que é ajustar e saber qual é que é o vosso lugar e no timing certo. Portanto, reparem só a mais-valia de situações que nós estamos aqui a avaliar só com base em alguém ter estado num coro. Ok? Portanto, sim, senhor. Obviamente que acrescenta
valor a essa situação. Eram só três, acho. Entretanto, não surgiram mais questões. Eu gostaria de lhe perguntar, é esse vídeo que falou, que Ah, tinha todo o gosto em partilhar connosco, qual é a duração, mais ou menos, é um pouco. Pois, são 17 minutos, portanto, se calhar já não temos tempo. mas ou nem que seja só um bocadinho para Sim, chamar podemos a poupar um curiosidade. bocadinho e depois, de alguma forma, fica o link. Não sei se depois vocês conseguem partilhar o link para o vídeo. Então, espera. Eu posso partilhar outra vez? Acho que posso. É que eu tenho isto aqui na apresentação. Peço desculpa que vou ter que ir buscar outro. Peço desculpa que quem está com problemas técnicos agora sou eu. Se vê que está difícil aceder neste momento, se tiver o link, podemos pôr aqui no bate-papo e É isso assim que eu vou procurar. já ficaria partilhado para todos e poderiam consultar a posteriori. Pronto. Então, nesse caso, eu não- eu estou a ter algumas dificuldades. Eu vou partilhar depois o link para o tal vídeo, que é do Scott Dinsmore. É um vídeo muito interessante, tem a ver com o que é trabalhar com paixão e encontrar what you really love, não é? O que é que tu queres mesmo fazer. E isso hoje em dia tem muito mais peso porque ainda por cima eu era um homem extremamente apaixonado naquilo que fazia, queria um projeto fantástico a nível de cento e tal países. Mas e depois, há coisa de uns anos, acabou por falecer e a mulher dele continua com o projeto. Mas a maneira como ele fala em três pilares fundamentais de nós descobrirmos aquilo que é a nossa paixão, aquilo que nos move, e da maneira como devemos trazer isso para o nosso local de trabalho, e se não o conseguirmos criar um novo, não é? Portanto, eu acho que é muito interessante e eu gostava depois de partilhar com vocês. Eu vou deixar aqui com a organização e depois, se calhar, vocês fazem chegar o vídeo por e-mail a todos os participantes. Pronto, da minha parte, quero agradecer o facto de ter tido esta oportunidade de estar um bocadinho com vocês, ter de alguma forma passado a minha mensagem. Espero que não tenha sido demasiado extenso, não é? Gostei que vocês tenham feito perguntas. Eu acho que nestas situações eu sinto muito falta da interação. Eu acho que se isto não tiver alguma interação, parece que estamos numa aula, e eu também tive aulas e às vezes também não gostava de ter só aulas, acho que é importante haver uma certa dialética, mas neste contexto também faz sentido reservarmos um pequeno espaço e poder haver perguntas. Agradeço as vossas perguntas, agradeço a vossa atenção, faço votos de muito sucesso para todos vós, e acho que se tenho que vos dar um conselho, sejam vocês mesmos, ok? Sejam genuínos, sejam verdadeiros. E obrigado a todos. E obrigado pelo convite, está bem? Obrigado. Muito obrigada, Dr. Sérgio. A sua apresentação, não há dúvidas que foi excelente e que deu resposta
aos nossos participantes, isto pelos comentários aqui feitos, a agradecer e a demonstrar exatamente a satisfação com o seu trabalho aqui realizado. Por isso, só temos a agradecer a sua disponibilidade e a sua apresentação. Vamos então dar por encerrado este webinar. Esperamos que com este webinar os enfermeiros sintam-se apoiados e conhecedores das estratégias e recursos que têm ao seu dispor e quais os recursos que existem para poder mobilizar exatamente no sentido da sua realização e sucesso profissional. Agradeço uma vez mais o Instituto de Emprego pela parceria, ao nosso preletor, Dr. Sérgio Silvestre. Agradeço também a todos os participantes e sempre em prol do desenvolvimento profissional e da satisfação dos nossos enfermeiros, em representação da secção regional da Madeira, da Ordem dos Enfermeiros, dou por encerrado este webinar e despeço-me de cada um de vós com votos de uma boa tarde e uma boa noite. Até breve.